esquisito. Tem Fica. gente que lida bem com a questão da calvície, tem outras pessoas que não querem. Até porque, por exemplo, eu postei agora também recentemente mostrando um artigo e foi mostrando as imagens das pessoas, né? Então tinha um homem de 34 anos, que quando você vê a foto, não mostra o rosto da pessoa, só mostra que é a parte superior da cabeça. E você olha, quando você bate o olho, você pensa assim, não, é um cara de 60 anos, é um rapaz de 34 anos. Né? Então, assim, o cabelo, ele muda muito a pessoa, né? Então, como tá o seu cabelo? Se eu não tenho cabelo, se eu tenho cabelo, me envelhece mais se eu não tiver cabelo. Se eu tiver com cabelo muito ralo, a gente fica parecendo mais velho. Isso é fato. O cabelo muda a gente. Então, Hum, às vezes, tem aquele pessoal que trabalha com imagem, né? Que o corte de cabelo mais adequado, né? A cor do cabelo, tudo isso. Então, o cabelo, ele influencia muito na nossa estética. Então, por isso que as pessoas estão tão preocupadas com questões capilares. Mas eu sempre falo que o cabelo, ele não é só essa questão de estética, tem a questão de saúde também. Que a isso gente aí. estava falando do marcador de saúde. Se eu tenho queda de cabelo, tem alguma coisa errada no meu organismo, no meu sistema, e precisa ser investigado. Então não tem essa de dizer assim, é genética. Nem sempre Ah, é genético. pois é, né? E mesmo que seja genético, não é porque eu tenho diabetes porque meu pai é diabético. Eu não vou tratar? Eu não Você vou não vai. cuidar? É Não é lógico. porque é genético que eu não vou cuidar. E não é porque é genético que também não tem jeito, É. né? Mas o Então, tratar também não é isso a qualquer preço, né? A qualquer é, coisa, se tem que ter o bom senso, sujeitar, né? né? É isso que eu falo. E muitos passam desse limite aí do bom senso. Isso. A gente vê também na harmonização facial, né? Hoje tem acontecido muito. Tem pessoas que têm removido, né? A questão porque a harmonização facial também virou uma questão que o bom senso, em muitos casos, acabou. Tanto do profissional quanto do próprio paciente. Seria Então, isso a busca por uma perfeição que não existe? sim. Aí seria o caso não de um tricologista ou de um médico aí com essa formação de estética e tal, mas sim um psiquiatra, um Um psicólogo psicólogo, sim. bom, Um né, acompanhamento terapêutico para é muito tratar isso. importante. Eu acho que isso daí é a melhor estética, o melhor investimento que o cidadão pode E fazer. existem tipos de queda de cabelo que a gente precisa da parceria com um psicólogo, por exemplo. Porque, por exemplo, tem a alopecia areata, aquela da esposa do Will Smith, que teve no Oscar, lembra? Sim, Que teve sim. aquela questão do soco. Então, É. ela tem uma alopecia areata, que é uma doença autoimune, né? Que pode cometer o corpo inteiro, pode cair os pelos do corpo inteiro, não só da cabeça, pode cair só da cabeça e pode fazer aqueles buracos, né? Aquelas falhas no couro cabeludo inteiro. É uma doença autoimune que tem a questão emocional que influencia muito. Tem a psoríase também, que dá na pele e dá no couro cabeludo também, que precisa de um acompanhamento psicológico também, porque o emocional também influencia, né? Então tem vários, a dermatite também, tem gente que tem dermatite nervosa, fico muito estressado, né? E aí começa a dar aquelas placas de dermatite no meu couro cabeludo, no rosto, na narina. Então tem muitas questões capilares que também pedem. Tem a tricoptilomania, que é aquela mania de arrancar os cabelos, né? Tem muita gente que tem Ou também, de que enrolar o precisa cabelo de assim. enrolar, que até às vezes enrola não só o cabelo da cabeça, mas da sobrancelha também, chegar a arrancar. Então tem essas questões que são manias que precisam ser acompanhadas por um profissional. Entendi. Então é muito importante o acompanhamento terapêutico. Exatamente. Eu acho que esse aí é o principal, viu? Porque eu vejo uns aí que eles realmente passa do ponto aí do aceitável, vamos dizer assim, né? Doutora, é, tem também a questão da quimioterapia de pacientes com câncer que, de repente, precisam fazer esse tratamento de saúde e perde todo o cabelo. Ah, um paciente depois recuperado, o cabelo ele volta a crescer de forma normal ou existe algum caso dele crescer de outro formato? Por exemplo, eu já vi relatos da pessoa assim, tinha um cabelo liso e de repente fez o tratamento de quimioterapia e o cabelo cresceu enrolado ou diferente do que era antes. É Hum. possível isso? Sim, o Janequine aconteceu isso. Ele fez um tratamento, né? Fez quimioterapia, o cabelo dele caiu. Quando nasceu enrolado. Mas a tendência é depois ele voltar ao normal, Ah, tá? depois ele. A tendência Ah, é voltar ao que era antes, tá?
Agora, dentro desse assunto ainda da quimioterapia, hoje a gente tem muitas possibilidades. Por exemplo, aquela touca, eu esqueci o nome da touca, mas tem aquela que gela, que a Ana, acho que a Ana Furtado usou uma da Globo, que ela usou essa touca, que você faz durante a aplicação da quimioterapia. Você coloca aquela touquinha, ela deixa bem gelado o seu couro cabeludo, e aí quando vai fazendo a circulação da quimioterapia, não vai tanto para o couro cabeludo, diminui, faz vasoconstrição, aperta os vasos sanguíneos para não passar tanto a quimioterapia, então reduz muito a queda de cabelo. Então, é uma opção. Quem tem, antes de desenvolver, antes de precisar do tratamento, quem já teve queda de cabelo, ou já tem o cabelo muito ralo, tem pouquinho cabelo, o ideal é que depois que já tiver recebido alta do tratamento, né, faça um tratamento capilar para poder estimular o crescimento do cabelo. Então, quem tem um caso anterior, o ideal é que isso, porque vai entrar naquela questão que a gente estava falando. Caiu o cabelo e não vai repor na mesma proporção por causa do processo da androgenética, por exemplo, que ela tinha antes, entendeu? Se ele já é careca, fez o tratamento de quimioterapia, ele pode ficar tranquilo que o cabelo não vai nascer, Não vai nascer. de outra forma, né? Então, a probabilidade de nascer cabelo ali é muito difícil, é muito então, pequena. aí ele fica tranquilo, né? Então, eu fico de boa aqui. E se nascer, o cabelo pode vir na forma que for, que tá bom. Tô no lucro. Então, bacana. E o cara, a partir dos... Tem alguma faixa etária? Porque você falou a questão hormonal, né? Uhum. Que interfere aí na queda ou não do cabelo. Tem exatamente assim uma faixa etária que o homem tem que ficar mais alerta e se preocupar mais com a alimentação? No caso, depois dos 35 anos é o mais comum, né? O que a gente vê, o afinamento capilar é mais comum, tanto nos homens quanto nas mulheres. Por exemplo, as mulheres entravam na menopausa antigamente, a partir dos 55 anos era que elas começavam a entrar na menopausa. Hoje as mulheres estão entrando na menopausa muito cedo. Então tem mulheres que com 45 anos já estão entrando na menopausa, né? 42. Então, como tem essa alteração, o cabelo tende a afinar, tende a ter queda de cabelo. Então o ideal é que na faixa de 38, 40 anos inicie um tratamento capilar. Os homens também, mas tanto os homens quanto as mulheres, por conta, eu acredito que do estilo de vida, não só deles, mas também dos pais, estão desenvolvendo queda de cabelo e calvície muito cedo. Então, por exemplo, eu tenho pacientes entre 15 e 20 anos que estão com cabelo muito mais ralo do que pessoas de 40 anos, né? Então, e aí a gente pensa assim, é só o que eles fizeram na vida? Não, isso aí tem também a ver com o estilo de vida dos pais, porque a epigenética também influencia, não é só a genética. Então, assim, às vezes eu não tenho histórico familiar de calvície, mas o meu pai e minha mãe tinham uma vida muito, muito desregrada, por exemplo, né? Ou tomava muito medicamento, e aí gera um filho com algumas questões, e aí o cabelo fica mais depletado, então tende a desenvolver um processo de calvície muito cedo. Então tem acontecido muito isso. Mas não é o mais comum. Tem acontecido muito, mas não é o mais comum. O mais comum é a partir dos 35 anos, essa média.